Olá, terapeutas infantis fora da caixinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula Kopruchinski, psicóloga infantil, especialista em autismo, mas hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre o passo a passo para você começar o teu consultório infantil. Se você tem dúvidas então de como ter o seu consultório na área da psicologia infantil, esse vídeo é para você. Então vamos junto! Vamos começar diferenciando clínica de consultório? Quando a gente pensa em clínica, eu quero que vocês pensem num local com vários profissionais diferentes. Então, quando a gente pensa em clínica, é aquele ambiente com várias salas de atendimento, certo? Então, dentro da clínica tem vários consultórios, tá? Quando a gente for pensar em consultório, eu quero que vocês pensem na sala de atendimento, onde você faz uma consulta, isso! Então, o consultório é local de consulta e a clínica é o local onde tem os profissionais da clínica, os clínicos dentro de seus consultórios para atender as consultas. É legal a gente diferenciar porque o foco desse vídeo é a gente falar mais do consultório, que geralmente é onde começa o psicólogo infantil ou o profissional que está começando a atender seus primeiros pacientes. Dificilmente você vai abrir uma clínica logo de primeira, né? Provavelmente você vai começar o teu consultório dentro de algum outro lugar que alguém é o dono, para talvez no futuro, se você tiver interesse, você abrir a sua clínica. Ou continua em consultório dividindo espaço com outros profissionais, que também é uma forma possível de existir uma clínica com vários profissionais dividindo seus consultórios. Eu vou explicar melhor como é que isso pode acontecer. E por que é legal a gente focar em ter o nosso próprio consultório, em realmente ter a sua sala de atendimento, um local que é só seu? Porque é assim que você começa a ser reconhecido. Lembram no vídeo que eu comentei sobre a diferença de você ser o psicólogo, por exemplo, tá? Vou usar o meu nome. A psicóloga Paula, do que ser a psicóloga da clínica Luzinha. Então, eu inventei o nome de uma clínica, tá? Para não, claro, né, não parecer que é uma clínica que existe mesmo. Porque assim, se você é um profissional que trabalha numa clínica, você acaba sendo a psicóloga da clínica. Né, você pode tentar se diferenciar e criar o teu nome, mas ainda assim o nome da clínica é mais forte, por enquanto, né? Porque está começando. Então você acaba sendo a psicóloga da clínica tal. O dia que você sai da clínica, que você quer começar a tua vida, você ainda não é ninguém. Essa é a diferença, assim, de você realmente focar em você ou estar numa clínica. E tudo bem, os dois são processos de começo de caminho. Estar numa clínica te traz muito conhecimento. Ter a troca com profissionais que já estão lá há mais tempo, que já são formados há mais tempo, que já atenderam muito mais casos do que você, te traz muito conhecimento. Então, eles te dão muito know-how de atuação, né? A clínica tem essa coisa da troca profissional que é muito legal. Mas também você tem que seguir as regras da dona da clínica, o valor da dona da clínica, etc, né? Tem algumas regras dentro de uma clínica que você vai acabar seguindo. Diferente da liberdade do seu próprio consultório, né? Geralmente você pode fazer do jeito que você quer, atender com a teoria que você gosta, cobrar o valor que você acha justo, fazer o seu horário de trabalho, porque aí você não é CLT de ninguém, né? Você é só autônomo e cobra a sua hora de trabalho. Ah, tia Paulinha, mas eu nem quero ter meu consultório, o que pode acontecer? Gente, você pode ser um profissional CLT contratado de uma clínica, você pode acabar trabalhando para plano de saúde que te paga tipo 20, 30 reais a hora, entendeu? Que isso é bem tenso, né? Você pode acabar trabalhando por porcentagem daí com outros profissionais, que daí realmente pode ser um valor mais adequado, mas eu tenho certeza que a tua melhor hora de trabalho vai ser quando você estiver autônomo sozinho e com um nome já, né? Claro, no começo a gente acaba cobrando menos, e à medida que você vai se especializando, seu nome vai ficando mais conhecido, a sua sessão vai tendo mais valor. E esse valor aqui do consultório autônomo sozinho, né, que é o teu local, tuas regras, teu valor, é diferente de um local que você tem que seguir o padrão da clínica. E que geralmente o valor que vão te pagar não vai ser, talvez, o que você considerasse ideal como uma sessão individual. Ah, tia Paulinha, mas eu quero ter um consultório, como que eu posso fazer? Então, gente, nos primeiros passos do consultório, o que eu recomendo é a dica 50-50. Eu falei disso no meu Instagram, se você ainda não me segue, vai lá me seguir. Já deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve no canal também para estar sempre por dentro do que eu postar por aqui. A dica do 50-50, ela é o seguinte:
Você procura um trabalho de meio período, pode ser na tua área ou outra área, ou numa clínica, ou numa escola, como tutor, como na casa de um paciente seu, onde você quiser, desde que seja meio período. Então você precisa ter meio período em algum lugar que te garante um salário mensal, tá? Então isso aqui é importante. No outro período, o que você vai fazer? Começar o teu próprio consultório. Então você tem aquele dinheiro de meio período que garante o teu mês, porque a gente vai precisar pagar contas, não é mesmo? E no outro período você começa alugando um consultório em algum local que você considera bom. Dica: se você trabalha com um nicho específico, procure pessoas daquele nicho que alugam sala, tá? Então eu vou dar um exemplo bem legal meu mesmo. Os 2 lugares que eu aluguei sala eram de profissionais que já tinham nome em Curitiba. Então o primeiro deles era um instituto com uma TO e uma psicóloga que já trabalhavam na área do autismo e da T21, que é síndrome de Down. Então foi muito bom me aproximar delas, claro, não foi pensado. Isso eu descobri depois que eu estava fazendo algo legal, mas foi sem querer, assim, foi tipo, apareceu, fui. Eu não era tão estratégica quando eu comecei como eu sou hoje. E por isso que eu ensino vocês, porque eu sei o quanto que eu usei de feeling, de tentativa antigamente, hoje eu vejo como uma coisa estratégica. Então, realmente, estar perto de boas pessoas, de bons nomes em Curitiba ou na tua cidade, te faz estar perto de pessoa boa. Você aprende com ela, você faz amizade com ela, você cria uma rede legal de troca. E claro, quando elas lotarem a agenda delas, elas vão te indicar paciente. Isso é claro que vai acontecer, desde que você seja um bom profissional, né? A base de tudo é você ser um bom profissional, que eu espero que você seja, por isso que você está assistindo meu vídeo, você está tentando se dedicar para aprender. E aí o segundo lugar que eu aluguei também foi, esse lugar eu aluguei tipo era 4 horas na semana só, e eu atendia 2 pacientes no meu primeiro ano, assim. Então eu gastava, o que eu ganhava praticamente eu gastava no aluguel, sabe? Não era um super lucro, eu fui tipo caminhando no valor para conseguir ir melhorando o meu valor de sessão e também ter mais pacientes, que no começo, gente, eu fiquei o meu primeiro ano inteiro de formada com 2 pacientes. O primeiro veio da Federal, que era um paciente que já veio do atendimento social, e o segundo foi as meninas dessa clínica que me indicaram, porque eu alugava sala lá, então a mãe já ia para TO e ia para psicóloga. Então foi assim que eu comecei, com 2 pacientes no meu primeiro ano. Aí depois foram vindo outros, porque aí eu comecei a usar o Facebook também. Mas essa história inteira vocês podem ver aqui, ó, como comecei, os perrengues dos primeiros passos. Então a dica de você estar meio período num CLT ou alguma coisa que te garanta aquele salário, e no outro período você aluga, né, um consultório de algum local da tua cidade que esteja próximo do nicho que você quer trabalhar. Então se você trabalha com TDAH e tem uma clínica especializada em TDAH, veja se tem uma sala para alugar lá. Trabalha com T21, veja uma clínica que você vai. Então tente se aproximar e estar perto de pessoas que já têm um nome bom na tua cidade, porque isso te faz crescer mais rápido, porque as pessoas vão estar perto de você. E é claro que no começo vai ter aquela insegurança, né? Você vai estar começando, você vai ter o teu primeiro paciente que alguém indicou, que você conseguiu pelo teu Instagram. Então se você segue as minhas dicas de Instagram, você começa o teu Instagram profissional para poder ter esse teu primeiro paciente. E aí você vai ter aquela sensação de, meu Deus, e agora? Eu lembro da minha primeira sessão de uma mãe nova que estava indo lá no consultório, e eu lembro que eu preparei a mesa com vários livros de autismo e tudo bonito, assim, para ver se ela acreditava que eu era uma boa profissional. Porque eu sabia que eu era, mas eu tava com medo, gente. Era a minha primeira mãe que ia conversar comigo para fazer um novo atendimento, assim, e deu muito medo, sabe? Só que eu acho que eu fiquei bem nervosa. Eu acho que eu lembro da minha sensação de ter ficado nervosa. E era uma mãe que fazia bastante pergunta e eu não sabia tanto quanto eu sei hoje. Claro, hoje pra mim, nossa, é bem tranquilo uma mãe vir conversar e perguntar o que ela quiser do autismo de criança, porque eu já estudei muito, né? Muitos anos já se passaram, já são quase desde 2011 que eu tava na área do autismo, então já faz aí 10, 11 anos. Nossa, então faz muito tempo, é muita prática, que hoje eu realmente não tenho mais aquele medo da mãe que chega, a primeira mãe que chega. Mas eu sei que o começo é assim. E, gente, as primeiras vezes que você aluga o consultório lá e você vai atender, você vai ter esse medinho, esse frio na barriga. Essa coisa de tipo, ai, se a mãe perguntar uma coisa que eu não sei. O que eu aprendi tá tudo bem você não saber. Tá tudo bem você falar assim, nossa, acho que eu vou pesquisar mais sobre isso e te trago na próxima sessão. Tá tudo bem, você não precisa saber decor todos os marcos do desenvolvimento. Você pode ter uma tabela que você fala, não, vou olhar aqui na tabela. Gente, é impossível você saber decor todos os marcos do desenvolvimento de uma criança de 0 a 5 anos.
Você pode decorar uma base deles, você começa a olhar a criança e fala, nessa idade ela já tá fazendo isso. Mas tá tudo bem ter uma tabela, por exemplo, com todos os marcos de 0 a 5 e tal. Ou você vai atender uma criança autista que tá começando a avaliar para ver se é autismo mesmo. Pega o DSM, que é o Diagnóstico de Saúde Mental, vai lá nos critérios diagnósticos para autismo, vai ler sobre isso. Tá tudo bem não saber decor os critérios, você tá começando. Agora você tem que saber aonde pesquisar informações verídicas, né? Então isso é o que mais importa. E eu descobri na minha trajetória que tá tudo bem você falar pra mãe assim, nossa, essa informação que você trouxe, ou essa pergunta que você trouxe é muito boa, eu vou pesquisar bem direitinho pra trazer pra você a melhor informação. E elas entendem, elas sabem que você é uma pessoa e não um Google, né? Então saiba que tá tudo bem essa parte, assim. E tem mais uma coisa que eu gosto muito de falar nesse começo, é que tá tudo bem você se emocionar junto com uma mãe, ou com uma história, ou com uma coisa difícil que tá passando. Eu sou muito sensível, eu sou uma pessoa muito sensível. Se tem alguém chorando ali, eu já tô assim... Meu olhinho enche de água, porque, sei lá, eu sou assim, meu jeitinho, meu jeito de ser. E houveram vezes no consultório que a mãe me contou o processo dela, ou como tava difícil aceitar o autismo, ou como ela não sabia o que era isso, ela tava se sentindo perdida, sozinha. E a mãe se emocionou e meu olho encheu de água junto. Não tem problema. E aí, geralmente eu falava assim, olha, eu sou muito emotiva, então... eu entendo a tua dor, eu entendo o que você tá passando, eu sei que é difícil, eu acolhi a mãe, né? Não é que eu chorava e ficava desesperada. Eu acho que a grande diferença do profissional é essa. Uma coisa é você se emocionar com a história, mas estar centrado e conseguir acolher essa mãe, e a outra é você se desestruturar completamente com a história e começar a chorar loucamente. Isso aqui não dá pra fazer, porque você precisa estar no seu papel profissional. Mas o choro em si, ele é uma forma empática de você tá sentindo a dor daquela pessoa. Se você não chora, tudo bem também, né? A gente não tem nem obrigação de chorar, nem de não chorar. Cada pessoa enfrenta a dor, a notícia, a empatia de um jeito. E eu gosto de tranquilizar vocês falando que durante toda a minha trajetória, várias vezes durante a sessão de alguma mãe, evolução de paciente, quando eu vou fazer mensuração e a gente teve grandes ganhos e a mãe fica emocionada, eu choro junto, eu falo, ai, que legal, olha o que a gente conquistou, e me emociono junto mesmo, e olha... Sinceramente, os pais não se importam com isso. Isso não é um dilema para eles acharem que você é menos profissional ou que você é um profissional ruim porque você chorou na sessão, tá? Então fique tranquilo em relação a isso, porque às vezes eu sei que as pessoas falam que psicólogo não pode chorar, que psicólogo não pode ter sentimentos, que a gente tem que estar sempre pleno, não sei o quê. E não é verdade, gente. Somos pessoas antes de tudo. Depois a gente é psicólogo, tá bom? E aí, para te ajudar nesse processo de insegurança todo que vem também, é claro que fazer cursos livres, especializações, pós-graduação pode te ajudar. E eu não podia deixar de falar do Psicoplano Infantil, que é o meu curso, eu vou deixar o link aqui sempre na descrição do vídeo, onde eu ensino tudo isso que a faculdade não te ensina, todos esses primeiros passos, todas as dicas de consultório, onde achar o melhor consultório, com quem dividir, como é que funciona a sociedade. Tudo isso você encontra bem organizadinho dentro do Psicoplano Infantil. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre os erros do que as pessoas acham que é começar um consultório. O primeiro erro é achar que para ter um consultório significa que você precisa ter um CNPJ. Gente, não! Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Para você ter um consultório, você pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Você pode escolher. Então, se você quer ser uma empresa, que é a pessoa jurídica, ou você, pessoa física, tanto faz, você escolhe, não tem problema. Não tem obrigação, a única regra no mundo da psicologia é que psicólogo não pode ser MEI. Vou deixar aqui, esse é o vídeo que eu respondo sobre o porquê que psicólogo não pode ser MEI. Então, para você começar o teu consultório, você não precisa começar gigante. Você não precisa já pensar, em vários profissionais atuando juntos. Não, gente, começa pequeno, começa alugando uma sala dentro de um lugarzinho, um período de 4 horas na semana, aí você vai aumentando para 8 horas na semana, ou 1 hora na semana, 2 horas na semana. Começa pequeno para você ir controlando e planejando os seus próximos passos. Não faz o louco de pedir demissão e já sair alugando uma casa de, 10 mil reais porque vai dar certo. Eu também sou muito otimista. Mas, gente, vai com cautela, vai com programação, com planejamento. Não faz a louca, tá? Então essa é a minha primeira dica, assim. Não erra nessa de se empolgar e não, então vou pedir demissão e vou usar o negócio da demissão, o dinheiro da demissão lá, porque não sei o quê. Não.
Até porque às vezes você nem tem esse dinheiro da demissão, aí as coisas não vão como você esperou, você não tem o dinheiro para fazer o que você queria. Não. Planeje, gente, planeje, organize, vá pequenos passos para grandes objetivos. E aí que você alugou a sua primeira sala, você pegou lá um lugar, conversou com o pessoal e tá cobrando, sei lá, R$20 a hora, R$35 a hora para usar aquela sala, tá? Você vai fazer o teu primeiro valor de sessão, quanto custa a tua sessão, e para você fazer o quanto custa a sua sessão, você tem que fazer um valor médio. Claro, você pode olhar na tabela de honorários do CRP, qual que é o valor médio, ou fazer uma pesquisa com as psicólogas da tua cidade, as psicólogas infantis da tua cidade, para você ter uma noção de quanto que elas cobram. E aí você começar meio dentro do mercado. Porque um risco e um erro que eu fiz, na verdade, que eu ensino vocês a não fazerem, é não cobrar um preço muito abaixo da tabela. Porque depois é difícil correr atrás do valor que está no mercado. Então, quando eu comecei, eu cobrava R$70 a hora. É muito barato. Só que eu não tinha noção que isso era muito barato. Porque a galera do instituto que eu trabalhava também cobrava barato. E claro, gente, faz alguns anos já, né? Então o Brasil mudou muito desde então, as coisas aumentaram o valor, nananã. Só que a média de preço naquela época de uma sessão de terapia, eu acho que era R$120. Então, pagar 70, cobrar R$70 era muito distante, né? Então, o dia que eu comecei a ficar conhecida, que eu podia cobrar 120, eu não conseguia aumentar esses pacientes para chegar no valor médio. Porque se eu aumento minha sessão de ano em ano uns R$10, depende lá do índice, né? Esse dinheiro aqui, desses pacientes que pagavam 70, cada ano ia aumentando tipo 80, 90, 100. Então ia demorar uns 5 anos para eu conseguir fazer esse paciente chegar naquele valor. E claro, ao passar do tempo eu fui explicando para eles que eu tinha que aumentar um pouquinho mais, porque o valor, e deu tudo certo, assim, eu fui conseguindo aumentar. E aí, junto com aquela questão da insegurança, quando você pegar o teu primeiro paciente e você não souber o que fazer, ao invés de você encaminhar esse paciente, pede supervisão de um profissional especializado. Não perca a chance de você estar atendendo o teu primeiro paciente no teu consultório só pelo medo de você não saber. Tendo supervisão, você vai saber o que fazer, porque o profissional especializado vai estar te ajudando e te orientando. Então, ele vai te ajudar a criar os objetivos daquela criança, qual que é o próximo passo daquela terapia, como é que você vai conversar com a mãe, etc. Tudo isso um supervisor pode te ajudar. Então, não desiste só porque tá difícil e você parece não saber o que fazer. Pede supervisão, vai atrás de profissionais que você confia, que você gosta do trabalho, que é a mesma abordagem que a tua, para você conseguir fazer isso acontecer. E aí, gente, quando você aluga só o consultório, ou seja, só a sua sala, tem um benefício que é assim, não precisa gerir uma clínica inteira. Porque, é claro, vocês ainda não sabem, mas gerir uma clínica dá um super trabalho. É igual uma casa. Tem água, tem luz, tem internet, tem limpeza, tem, sei lá, geladeira que tem comida que ficou uma semana na geladeira, tem arrumação das coisas, tem, sei lá, o banheiro, é uma casa, né? Ai, vazou a água do teto, sei lá, um cano rachou, coisas acontecem, entrou água no telhado, sei lá, eu tô inventando coisas, tá? Até porque eu tenho umas histórias para contar, mas daqui a pouco eu conto. Então a diferença é, o consultório você não tem o gerenciamento da clínica. Então isso é muito bom porque te dá tempo de vida. E uma clínica você acaba tendo que gerenciar tudo isso, né? Então provavelmente você e suas sócias vão acabar sendo as responsáveis em lidar com essa casa, com as compras, com o cafezinho, com o portão estraga, gente, sério. Isso é a realidade da clínica, né? Que tem essa parte que é chatinha. Tipo, o portão estraga, alguém tem que achar o cara do portão pra ligar, pra fazer o orçamento, mas aí você tá atendendo, mas aí o cara tá vindo, mas aí tem que pausar o atendimento. Oi, mãe, não vai poder vir. Tudo isso, né? A água tá acabando, liga pra água, o café tá acabando, chama o cara do café. Então, o gerenciamento da clínica, ele ocupa um tempo de vida, que do consultório é bem menor, porque é só aquela salinha. No teu pagamento lá do aluguel mensal dessa sala, já tá incluso tudo isso. Então, você tem muito menos dor de cabeça, né? Então, comece aqui, tá, gente? É mais fácil. Só que, claro, né? É claro que é igual uma balança, né? Claro, é muito, muito mais tranquilo alugar aqui do que ter que cuidar da clínica e de todas as coisas que tem aqui. Só que aqui você pode criar um ambiente inteiro com a tua cara, a tua personalidade, com as coisas que você gosta, pintar as paredes do local do jeito que você gosta, que você quer, sublocar salas para gerar mais um dinheiro ali para você também. Então isso acontece na clínica que você não pode fazer no consultório. A não ser que o consultório deixe você fazer uma sublocação da tua sublocação, mas não é muito comum, né? Geralmente não pode.
Então tem ali a balança da coisa toda e é difícil escolher, porque realmente o cuidar da casa como um ambiente total é um tempo de vida que você gasta. Só que também ter ela como seu espaço, inventar uma coisa no jardim, poder fazer, sei lá, luzinha no jardim, pinta uma parede toda colorida, põe plaquinhas, põe a cadeira de madeira lá, não sei o que, uma rede, uma coisa que combina com o teu jeito de enxergar uma clínica, é muito legal, né? Só que também sempre vai ter o gerenciamento, tá? Isso você não vai conseguir fugir. Talvez você pode pagar uma secretária, uma gerente lá do local para te ajudar, né? Isso também ajuda muito. Mas ainda assim, o dia que a gerente tiver dúvida, ela vai querer te perguntar. O dia que a secretária precisar, não sei o que, ela vai te perguntar. Então tem o tempo do gerenciamento do ambiente grande, né? De uma clínica. Então eu comecei essa parte só para vocês entenderem um pouco da minha história. Quando eu comecei nessa parte da clínica, eu sublocava uma sala e alugava por hora 4 períodos na semana. Beleza. Depois eu comecei a sublocar um outro lugar, aí eu mudei de lugar, porque era mais perto de onde eu trabalhava e tal. E aí era 2 vezes na semana, eu acho que 2 vezes na semana. Aí eu fui aumentando, peguei todas as manhãs. E aí eu enchi todas as manhãs com pacientes, porque à tarde eu tava trabalhando numa escola, então eu fiz a dica de 50-50. E uma hora eu subloquei essa sala inteira pra mim. Então aquela sala era só minha, né? Então era a mensalidade da sala só minha, porque eu atendia de manhã, ia a tarde toda pra escola, eu era professora numa escola, numa sala de aula especial, numa escola regular, e voltava no final do dia, tipo 18, 19 horas, pra continuar atendendo nessa sala. Aí eu comecei a pagar um aluguel muito alto. Eu falei, não, gente, não faz sentido. Esse valor de aluguel que eu pago para essa sala, eu poderia alugar um sobrado inteiro, né, dividindo com uma amiga. E foi o que eu fiz. Saí daquela sala e subloquei, e aluguei daí, né? E aluguei um sobrado inteiro, meu e de uma amiga, num condomínio de sobrados aqui em Curitiba. Foi incrível, assim. Tem uma história mágica dessa casinha vermelha, que foi a casinha onde eu aluguei. E daí, na casinha vermelha, eu alugava com uma outra amiga, então a gente dividia todos os gastos em 2 pessoas. Era bem tranquilo, era só eu e ela, a gente sentava, decidia, organizava, tudo muito sucio, assim. Aí chegou um belo dia que eu comecei a trabalhar muito em parceria com a tia Darda, que é musicoterapeuta, então a gente atendia grupos de habilidades sociais, e aí eu ia pro consultório dela atender, ela vinha pro meu atender, porque a gente tava sempre juntas para atender as crianças. A gente falou, gente, a gente precisa trabalhar no mesmo lugar. E nisso a gente se juntou com mais 2 profissionais, que é uma fono e uma terapeuta ocupacional, minhas amigas também. E aí esse sobradinho, eu e essa amiga, a gente alugou ele por 4 anos, porque depois veio um novo processo na minha vida, já vou chegar nesse pedacinho da história. Então a gente dividia todos os gastos desse local e também sublocava mais 2 salas para outras 2 psicólogas. E eu atendia lá, daí eu pedi demissão, né? Em algum momento eu pedi demissão da escola para sair da escola e viver só dessa clínica que era uma clínica, né? Mas na verdade era dividido em 2 amigas só e o resto eram profissionais, mais 2 profissionais psicólogas de adulto até, não era nem infantil. Eram 3 psicólogas de adulto e eu trabalhava com crianças nesse local. Só que eu e a tia Darda, a gente já começou a trabalhar muito juntas nos consultórios por causa dos nossos grupos de habilidades sociais. Então ou a Darda vinha pro meu consultório e a gente atendia na minha sala, ou eu ia pro consultório dela e a gente atendia na sala dela. Então começou a gerar um deslocamento a mais, assim, de tempo pra gente ter que ir e vir pra atender os grupinhos e tal. E nisso a gente começou a pensar que a gente tinha que trabalhar no mesmo lugar, que seria muito mais fácil a gente atender os grupos se estivéssemos todas numa mesma casa. E com isso a gente juntou mais uma amiga fonoaudióloga e uma amiga terapeuta ocupacional e a gente começou a ver casa em agosto de 2020, tipo, no meio da pandemia. A gente falou, vamos ver umas casas aí. Não foi bem em agosto, né? A gente começou a ver ali de julho em diante. E aí, de fato, a gente achou uma casa em 2020, na pandemia, em agosto. Daí a casa foi em agosto. E daí a gente se mudou pra casinha da árvore. E a casinha da árvore, por mais que ela pareça uma clínica, ela não é. Porque a gente não tem o olhar da clínica. Cada uma lá dentro tem a sua própria empresa. Então, cada uma tem o seu CNPJ, porque a gente chegou num momento que cada uma precisou abrir a empresa, tá? Lembrem da regra que eu falei, que não precisa abrir empresa para começar o teu consultório. E a gente divide todas as contas da casa. Então a gente não se considera uma clínica lá, porque a gente não tem essa estrutura da clínica, da secretária, da diretora, da coordenadora. Não tem isso. Somos 4 profissionais autônomas que dividem o ambiente. Essa foi uma forma que a gente escolheu de trabalho. E gosto muito de como a gente se dá super bem. A casinha da árvore é um lugar maravilhoso, né? Quem já foi lá sabe. Tem aquele quintal maravilhoso e várias salas de atendimento. Então a gente tem mais meninas que trabalham com a gente também. E foi assim que eu fiz essa trajetória do primeiro consultório, que era 4 horas na semana,
para realmente viver da clínica e hoje ter esse espaço enorme e maravilhoso que eu gosto muito de trabalhar. E uma coisa bem importante para você que está começando é aprender a planilhar os teus custos de vida, os gastos do teu consultório ou os gastos da tua clínica, porque isso vai te ajudar a saber a partir de que momento que vale a pena, até, por exemplo, que nem eu falei para vocês da minha história, que eu tava sublocando aquela sala, pagando uma mensalidade de sala, que eu poderia estar alugando um sobrado inteiro com uma amiga, né? Claro, dividido com a amiga. Eu não lembro exatamente, tipo, quanto que eram os valores, assim, mas eu lembro que era muito próximo. Então, o valor que eu pagava para ter uma sala dentro de um local que não era o meu espaço, assim, era aquela sala, e eu não podia mudar muito a sala, né? Porque por mais que fosse alugada, não valia a pena, tipo, fazer grandes mudanças na sala, pintar uma parede, pôr armário. Eu realmente usava a sala do jeito que ela foi entregue pra mim, assim, não fiz mudança. Versus eu poder alugar esse lugar que tinha a minha cara, que tinha uma poesia na parede, que tinha cores, que tinha cafezinho, que tinha uma mesa amarela linda, tipo, era tudo pensado pra ficar um lugar aconchegante, gostoso, assim. Então, é diferente você poder fazer isso, né? E pra poder fazer essa migração desse momento que você sai de um consultório pra ir pra um espaço maior com alguém, ou poder fazer uma coisa do teu jeito, nem que seja alugar uma sala, mas que você pode mobiliar a sala do teu jeito, decorar do teu jeito, tudinho assim, tem que ter planilha de custos. Então, qual que é o gasto daquela sala? Quanto que é o aluguel, quanto que é a luz, a água, etc. Depende do lugar, tá incluso ou não, né? Então, precisa saber planilhar tudo isso para você ter uma noção de quanto que você gasta e que valor que a tua sessão precisa custar para você poder pagar tudo isso, né? E é por isso que eu bato o pé para vocês não saírem fazendo coisa na louca. É igual quando você vai sair de casa, é a mesma situação, assim, eu não sei como que vocês saíram de casa, mas a minha situação foi sair da casa da minha mãe para vir morar sozinha. E aí eu fui mapeando quanto que eu precisava, quais que eram os meus grandes gastos de primeiro momento, tipo uma geladeira, uma TV, um micro-ondas, um air fryer, sei lá. As coisas que eu queria em primeiro lugar, uma cama nova ou o que quer que fosse, botei numa lista. Eu sabia quanto de dinheiro que eu precisava e eu queria algumas coisas eu queria comprar à vista com desconto. Porque a Natália Arcuri me ensinou a pedir desconto em tudo, então quando é no Pix, geralmente você consegue uns descontos, né? E aí eu fui economizando para poder pagar algumas coisas no à vista, com desconto, para poder já ter na casa quando eu chegasse. Né? Não ficar um tempo sem, morando meio perrengue, assim. Eu não queria esse perrengue. E eu podia me programar, porque eu não tinha que sair de casa com urgência nem nada, eu fui me programando, fui economizando, fui fazendo meu investimento ali, pegando dinheiro, guardando, até que chegou a hora que eu tinha um fundo suficiente para poder sair, sabendo que mensalmente ia ter mais dinheiro entrando e ia continuar girando essa rodinha de contas. E é isso que você tem que fazer. Tem que saber quanto que custa aquele teu consultório ou aquela tua clínica, quanto que você ganha, quanto que você precisa ganhar, quanto que você gasta, o que você precisa comprar, se você quer comprar um curso ou não e tal. Tudo isso, gente, cuidem e planilhem direitinho, porque é a tua profissão. Se você não cuidar do teu próprio dinheiro na tua profissão, quem que vai cuidar para você? Precisa entender do seu dinheiro. E para finalizar esse vídeo, eu vou deixar umas dicas bônus para você não errar na hora de escolher a tua sala, o teu consultório ou a tua clínica. Primeira coisa, gente, localização. Com certeza na tua cidade tem a diferença de bairros. Tipo um bairro que é mais caro, um bairro que as coisas são mais baratas, um bairro que é mais simples, um bairro que é mais chique, etc. Isso muda o valor de absolutamente tudo, tanto do aluguel que você vai pagar, quanto da tua sessão. Se você está num bairro que as coisas são mais caras, a tua sessão também tem que estar de acordo com o que os profissionais cobram naquele bairro. A mesma coisa se for um bairro mais simples. Talvez se você colocar o valor que você usaria nesse bairro super chique, num bairro bem simples, ninguém vai conseguir pagar, as pessoas não vão até lá. Então existe isso no mundo, existe isso aqui em Curitiba, existe isso em qualquer outra cidade, com certeza na tua você sabe, porque talvez para você começar, você não precisa estar no bairro mais chique da tua cidade. Um bairro médio ali no meio do caminho, que não é nem lá nem cá, talvez seja a melhor opção, tá? Então isso é para você pensar. Segunda coisa, não fique perto de aeroportos, hospitais e qualquer outro, ou estádio de futebol, assim. Locais que você sabe que vai ter muito trânsito, muito barulho, ambulância, avião, fila de criança para levar na escola, né? Ou para buscar na escola. Porque aqui, as ruas que tem escola, gente, por aí também deve ser igual. Mas sempre tem aquela fila de carros, daí aquilo para o trânsito. E daí os teus pais da clínica podem reclamar muito desse trânsito.
tá? Então cuidem disso também, que são pontos que você só aprende errando, assim. Quando for ver um local também, tente ver lá de noite como é que é o local de noite, se parece um ambiente seguro ou não, né? Essa questão de segurança é importantíssimo. Infelizmente, o Brasil que a gente vive, a gente tem que cuidar disso, né? Como é que tem luz em volta, como é que é a rua, é muito escuro. Tudo isso tem que ficar atenta. Sempre coloque sistema de segurança na tua casa, se for uma casa de rua. Essa é uma dica simples, mas aqui em Curitiba a gente tem que ter segurança, em todas as casas tem, e tem que ter um sistema de segurança 24 horas. Faz parte, né? Já coloca lá na tua lista de custos. Não é muito caro e é importante que eles estão sempre atentos e fazendo ronda, né, pela tua rua. Quando você for se mudar, tipo, olhou um lugar, gostou do lugar, bate na vizinhança, vai conversar com as pessoas em volta. Oi, como é que é o bairro aqui? É tranquilo? Já aconteceu alguma coisa? É barulhento? E esses vizinhos são de boa? Porque assim, quando eu fui me mudar pra casinha da árvore, eu perguntei pros vizinhos em volta como é que era a questão de segurança ali da rua. E aí tem um segurança que fica o tempo todo na rua, nas duas ruas tem e tal. Porque faz parte você entender, você nunca morou naquele bairro, né? E quem tá ali há mais tempo pode te ajudar. Então essas dicas são assim valiosíssimas para você não errar, porque provavelmente você vai assinar um contrato de 1 ano ou 2 e a partir do momento que você assinou o contrato, para quebrar aquele contrato custa caro. Então escolha bem um lugar, não se apaixone só pela estética do lugar, porque às vezes ele é lindo, mas ele é disfuncional, ou por causa de vaga de carro, teus pais não conseguem deixar as crianças, ou porque realmente não é seguro, ou passa muito ônibus o dia inteiro, então é muito barulhento. Então, 1000 coisas que podem acontecer, mas que agora que você assistiu esse vídeo, você estará atenta a todos esses detalhes, não é mesmo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho dos primeiros passos para o teu consultório de psicologia infantil. Se tem alguma outra dúvida que eu possa te ajudar, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz de responder, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.